Olá, tudo bem? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos, dando continuidade ao estudo dos gases, estudar uma transformação gasosa muito bacana, muito interessante, que é uma transformação a temperatura constante. Pois é, um cientista anglo-irlandês lá no século XVII, Robert Boyle, ele fez alguns estudos sobre amostras gasosas e chegou à conclusão do que a gente vai conversar hoje. Anos depois, um outro cientista francês dessa vez, o Marriott, Edmund Marriott, ele confirmou esses estudos que Boyle tinha feito anteriormente e, portanto, hoje a gente estuda uma transformação gasosa que nós chamamos de transformação de Boyle-Marriott. Vamos lá? Mas antes do nosso estudo de química, como anda esse coração? Você já tirou 30 segundos do seu dia para fazer uma análise? Como que andam as emoções? Algo te incomoda? Como que você vai trabalhar esse incômodo? Como que você pode continuar com um sorriso estampado no rosto? Sem ser falso ou falsa consigo mesma, mas conseguindo ressignificar essas informações todas que acontecem no nosso dia. Pois é, faça esse exercício, exercite, porque é muito saudável, é um desenvolvimento que você trará para si que vai melhorar a sua qualidade de vida de forma significativa, tá bom? Vamos lá então para o nosso estudo? Pois é, eu estava contando então para vocês que o Boyle, né, e o Marriott, eles fizeram estudos mantendo os gases a uma temperatura constante. Por isso que a gente diz que é um estudo de uma transformação isotérmica, mesma temperatura, né? E o que eles chegaram à conclusão é uma coisa muito interessante. Eles chegaram à conclusão que existia uma relação entre pressão e volume. Quando eu mudo a pressão, tem uma alteração no volume. Quando eu mudo o volume, tem uma alteração na pressão. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 10 centímetros cúbicos de um gás, de uma mistura gasosa, o ar, né? O que vai acontecer se eu diminuir a pressão? Estou diminuindo a pressão. Diminui a pressão. Eu puxei para cima, diminui a pressão. O que aconteceu com o volume? Aumentou. O que vai acontecer agora se eu diminuir o volume? A pressão vai aumentar. Né? Tinha ar lá dentro a uma certa pressão. Foi isso que eles estudaram. Mas mais do que isso, eles conseguiram, porque isso é de certa forma intuitivo, né? Se eu baixo o êmbolo de uma seringa, a pressão vai aumentar. É um pouco intuitivo, acho que não precisaria a gente usar nosso tempo aqui para pensar nisso. Mas como eu consigo prever matematicamente isso? Então, dá uma olhada comigo nesse simulador dos gases. Olha que coisa interessante. Eu tenho, por exemplo, esse ambiente que tem essa largura de 10, novamente. Essa largura é importante para a gente entender como que é o volume, né? Eu não sei qual é o volume, mas essa base tem 10 nanômetros, por exemplo, né? Se eu diminuo essa base, eu diminuo o volume. Se eu aumento essa base, eu aumento o volume. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou manter a temperatura sempre a mesma, sempre constante, só que eu vou analisar, eu vou simular aqui nesse aplicativo, nesse simulador, o que Boyle fez lá no século XVII e foi confirmado pelo cientista francês Marriott. Então eu vou colocar aqui gás. Vou colocar uma certa quantidade de gás. Olha lá, as partículas começam a se expandir rapidamente. É muito rápido isso, tá, gente?
Basta você colocar, por exemplo, um pouco de ar numa bexiga, né? Aí você vai perceber que ela rapidamente ocupa todo o espaço, ela não fica num cantinho da bexiga, né? A bexiga murcha num canto e cheia no outro. Isso não existe, porque as partículas estão o tempo todo se trombando e batendo. E eu chego a uma determinada pressão, né? Por exemplo, essa aqui, de 4,2 atmosferas, neste volume. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu quero que você seja o cientista e você me diga o que acontece com a pressão e com o volume, mas matematicamente, tá? Ó, a pressão está em 4,2 atmosferas, né? Eu vou pegar esse volume e vou passar agora para metade. Como que eu faço para passar pela metade? Eu deixo a base 5. O que aconteceu? Olha que interessante, a pressão foi para o dobro. Ela foi simplesmente para o dobro. Era 4,2 e foi para 8,4. Muito interessante, né? Agora eu vou fazer diferente. Ao invés de diminuir, eu vou aumentar o volume. Na primeira eu dividi o volume por 2, a pressão foi o dobro, ou seja, ela foi multiplicada por 2. Agora eu vou pegar esse volume, por exemplo, esse volume que tem a base de 7. Nesse caso, a pressão está essa pressão que vocês estão vendo aí, 6 atmosferas. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar essa base de 7 para 14, o dobro. O que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? A pressão estava 6. Vai diminuir a pressão? Vai, porque ele vai ter muito mais, os gases vão ter muito mais espaço para bater para lá e para cá, né? Vai diminuir. Era 6 a pressão. Vamos ver o que acontece? Opa, foi para 3. Eu dupliquei o volume, a pressão caiu pela metade. Pois é justamente isso que Boyle previu. Ele previu que existia uma relação entre a pressão e o volume de um gás, se o gás fosse mantido a uma temperatura constante, né? E se você analisar matematicamente, quando você divide um por 2, o outro você multiplica por 2, não é? Isso sabe o que significa? Isso significa que o tempo todo a pressão numa determinada temperatura, a pressão de um gás vezes o seu volume é constante. Olha que coisa interessante. Se eu tiver, por exemplo, um volume de 10 litros e uma pressão de 2 atmosferas, se eu comprimir esse frasco de 10 litros para 5 litros, a minha pressão, que era 2 atmosferas, vai para 4 atmosferas, vai dobrar. Se eu dividir um por 2, eu dobro o outro, tá? Ou seja, existe uma proporcionalidade. A variação entre um e outro é inversamente proporcional. Inversamente. Enquanto uma multiplica por 2, a outra divide por 2. Enquanto uma multiplica por 3, a outra aumenta 3 vezes, vai para 3 vezes o valor, a outra diminui em 3 vezes. E assim por diante. Ou seja, essa lei das transformações isotérmicas que Boyle e Mariotti trouxeram de contribuição para a ciência, ela prevê essa constância na pressão, no valor da pressão, vezes o volume desse mesmo de um gás, sempre supondo que a temperatura seja constante. Tá? A gente consegue, inclusive, trazer gráficos sobre esse assunto. O gráfico ele tem esse comportamento. O gráfico da pressão sobre o volume, ele tem esse comportamento. Se eu tiver uma pressão alta, eu tenho um volume baixo. Se eu tiver um volume alto, eu tenho uma pressão baixa. E cada vez que eu aumento a temperatura, essa minha curva, ela vai se distanciando dos eixos, tá? Isso são as isotérmas ou isotérmicas, curvas isotérmicas, tá? Uma curiosidade,
Você já viu em algum lugar no seu dia a dia alguma situação onde você aumenta o volume e por isso a pressão diminui? Sim, vocês estão fazendo isso desde a hora que vocês apertaram o play na aula. Hã? Isso mesmo, o pulmão, gente. Olha que coisa interessante. Eu vou respirar, olha o que acontece. Quando eu respiro, quando eu inspiro, eu estou, na verdade, os meus músculos eles estão promovendo um aumento no volume do meu pulmão, né? Porque, ó, se eu abrir simplesmente a boca, não entra nem sai ar. Por quê? Porque a pressão de fora é igual à pressão de dentro. Só que eu não posso ficar satisfeito com essa situação. Eu preciso mandar ar lá para dentro, porque dentro do ar tem oxigênio e esse oxigênio vai me manter vivo. Então eu preciso mandar ar lá para dentro. O que eu faço? Eu aumento o volume do meu pulmão. Se eu aumento o volume, o que mesmo diz a lei de Boyle? Aumenta o volume, diminui a pressão. Pois é, lá dentro diminui a pressão. Quando diminui a pressão externa passa a ser maior do que a interna e, portanto, a pressão atmosférica empurra o ar pelo nosso nariz para chegar no pulmão. Aí eu estou cheio de partículas lá dentro. O que eu faço para expelir? Eu diminuo o volume. Quando eu diminuo o volume do meu pulmão, como se eu estivesse fazendo num fole para para acender uma churrasqueira, por exemplo, esse é uma seringa, né? Quando eu diminuo o volume, o que acontece? Existe a tendência de aumentar a pressão, né? Mas como está aberto, o sistema está abertinho, o ar sai. Se o sistema estivesse fechado, ele ia fazer uma pressão aqui dentro. A gente até consegue, né? Né? Aí dá até uma coisa no ouvido, né? Quando a gente espirra e faz assim, que os médicos dizem que não é bom porque faz pressão em alguns lugares sensíveis do nosso corpo, do sistema respiratório, justamente porque quando a gente diminui o volume do nosso pulmão, aumenta a pressão. E aumentando a pressão, a tendência é que o ar saia, né? Se você tampar a saída, aquela pressão ela vai ser aplicada em todo o sistema respiratório e vai te fazer mal, tá? Bom, então o que a gente consegue disso? Se eu sei que a pressão de um gás, mantido a temperatura constante e, importante, mantido a quantidade de partículas lá dentro, né? É um sistema fechado. Você não está pondo gás lá dentro e nem tirando gás, tá? Se eu tenho a pressão de um gás vezes o volume constante, eu posso dizer que a pressão de um gás vezes o volume de um gás no início da minha transformação é igual à pressão desse mesmo gás vezes o volume desse mesmo gás no final. O que nós podemos concluir disso? Nós podemos concluir que se eu tenho um sistema, né, gasoso e eu vou submetê-lo a uma variação da pressão, portanto, uma variação de volume, sempre supondo que o sistema está fechado e a temperatura é constante, tá? Se eu vou submeter a uma variação de pressão, eu sei que a pressão vezes o volume é uma constante, é sempre o mesmo número. Então eu posso dizer que aqui, por exemplo, eu tenho uma pressão, ó, fechei. Eu tenho uma pressão e eu tenho um volume. Ótimo. Aí eu diminuo o volume. Diminuo, mas eu não sei qual pressão que eu consegui atingir lá dentro. O que eu posso fazer? Eu pego esse volume, multiplico pela pressão, como eu sei que um valor é constante, eu consigo calcular. Portanto, eu posso dizer que a pressão no início vezes volume no início são iguais à pressão no final vezes o volume no final. E com isso a gente tem a previsibilidade do que vai acontecer no sistema gasoso se a gente alterar uma dessas duas propriedades da matéria. Bom, para a gente finalizar, eu vou te perguntar uma coisa.
faça aí um experimento, agora, uma experiência. Abra essa bocona e faça assim, ó. Tá quentinho? Tá quentinho, né? Ah, que bonitinho. Por que tá quentinho? Porque tá vindo ar do seu pulmão, não é? E tá batendo na sua mão. Lá dentro tá quentinho, então o ar que tá no seu pulmão bate na sua mão. Ah, que bom, tá quentinho. Muito bem. Com esse mesmo ar do pulmão, faça assim agora. Pois é, tá frio. Como assim? O mesmo ar do pulmão, uma hora, quando eu dou uma baforada, tá quentinho. Quando eu aumento a pressão, tá friozinho. Por quê? Bom, muito interessante, né? Essa você consegue explicar? Tem algumas características que acontecem nisso, né? Eu vou falar a principal razão do que acontece aqui. Se nós estivéssemos, por exemplo, numa sauna, isso não seria válido. Você ia sentir, mesmo soprando assim, ó, você ia sentir quente. E isso justifica o que eu vou explicar agora para vocês. Quando eu só baforo, eu estou mandando ar quente do pulmão, conforme eu falei. O que muda de eu baforar para eu fazer esse biquinho e soprar? O que muda? Muda a pressão. Pois é, eu tenho uma pressão muito grande, maior, saindo, fazendo um jato saindo da minha boca. Essa pressão arrasta, ela cria em volta do jato, ela cria uma pressão menor. Ela arrasta o ar que está em volta. Então, quando eu estou soprando, eu estou enviando o ar do meu pulmão, sim, mas também eu estou enviando ar que está em volta, que está indo junto. E esse ar que está em volta, ele não está à mesma temperatura do meu pulmão. Portanto, eu tenho esse efeito de esfriar a minha mão, né? E aí vem a justificativa por que dentro de uma sauna isso não acontece. Porque quando eu promovo esse ambiente de maior pressão, né, essa pressão maior, aqui tem uma pressão maior, está arrastando em volta o ar. Só que em volta o ar está quente. Então você esquenta mais. Então, isso que eu falei, essa experiência que eu fiz, na verdade funciona às avessas. Por quê? Porque se você fizer assim na sauna, vai estar uma temperatura. Se fizer, vai estar mais quente. Por quê? Porque esse jato de ar que você jogou arrastou a temperatura, no caso da sauna, mais quente. Bacana, não é? Isso a gente explica pela pressão. Muito interessante, né? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro momento, dessa primeira transformação que acontece nos gases. Eu fiz com muito carinho, com muito amor e com muito respeito essa aula. Até logo!